fazer aqui, eu não me sinto no papel de uma oradora, vou simplesmente partilhar convosco a minha experiência, digamos assim, um bocadinho da minha investigação que tenho feito no âmbito da minha dissertação, que tem a ver com o associativismo e com os meios de comunicação. Portanto, não é tanto a oradora, mas o partilhar convosco um bocadinho a minha experiência. E também queria agradecer ao Ciclo de Torturas pela oportunidade que me está a dar em poder falar um bocadinho sobre a minha dissertação. Portanto, eu tenho aqui alguns itens que pensei em falar, mas podemos saltar alguns por ser, não sei o que é que o Dr. Jorge irá falar, para não repetir e não ir de encontro com tais ideias. Pensei em falar sobre um bocadinho sobre o associativismo e a comunidade imigrante, o conceito do associativismo que funciona enquanto mediação, as fases da imigração cabo-verdiana e, consequentemente, o associativismo, como é que surgiu o associativismo cabo-verdiano, dar-vos alguns exemplos de associações e como é que elas surgiram, objetivo das associações, vantagens, desvantagens, dificuldades e possíveis alternativas para as associações. Porquê que eu escolhi isto? Porque tem a ver com, além de ser o que eu estou a investigar, também tem a ver com vocês estarem a inaugurar aqui realmente o ciclo de Tortulhas de Aveiro. Então, começarem a ver que dificuldades é que as associações têm e que alternativa, começarem a pensar no caminho que irão trilhar para vós. Portanto, começo aqui com duas citações em forma de provocação. É do António Carreira, que alguns de vocês devem conhecer, a Ilha do Fogo, que diz: nestas ilhas tudo combina para impor ao homem uma vida dura, difícil e de miséria. O cabo-verdiano torna-se o eterno imigrante que busca em terra estranha aquilo que a sua lhe nega sistematicamente. Isto tem a ver depois com o aparecimento do associativismo cá em Portugal. Portanto, aqui, tanto como exemplo, vocês, o ciclo de Tortulhas, dá-se a imigração, estudantes vêm estudar para cá, há digamos, estudantes que os acolhem, que os ajudam, digamos assim, a instalar-se, há uma fase de fixação inicial, há uma integração, eu ali tenho o exemplo do mercado de trabalho, há uma integração do estudante e depois forma-se uma rede. Essa rede é que levará realmente ao aparecimento do associativismo como forma de adaptação ao novo meio e como forma também de defenderem interesses comuns. Portanto, isto tem a ver com o que eu acabei de dizer. A imigração, há quem critique um bocadinho a palavra etnia, junta-se um grupo étnico e forma-se um associativismo. Com que objetivo? De integrar os imigrantes na sociedade de acolhimento. No vosso caso, é de debaterem determinadas temáticas junto da vossa comunidade, que é a comunidade estudantil, e de uma forma também de preservar a vossa própria identidade social e cultural. Segundo alguns autores, vários estudiosos dizem qual é a definição de uma associação. Considera-se uma associação o quê? Um grupo voluntário e organizado de indivíduos, formado para atingir e defender determinados interesses comuns, que é o que vocês pretendem, em certo modo. O voluntário agora está a ser debatido, não sei se vocês já leram algumas coisas sobre isso, mas muitas pessoas estão a defender que o associativismo seja profissionalizado, que as pessoas comecem a ser pagas, mas aí já iremos falar mais à frente. O associativismo também funciona como o quê? Como mediador. Mediador entre quem? Entre a própria sociedade e o indivíduo. Funciona entre mediador entre as necessidades que o indivíduo tem e as exigências da própria sociedade. Quando um estudante chega aqui, ele precisa de um apoio, por exemplo, a nível de legalização, a nível do próprio espaço, a nível da alimentação e também entre os grupos e os Estados, entender as próprias leis do país. Depois aqui tem algumas reflexões, depois posso-vos apresentar mais tarde sobre conceitos a nível do associativismo. E depois, como é que surgiu o associativismo cabo-verdiano? O associativismo cabo-verdiano está relacionado com três grandes fases. A primeira fase aconteceu nos anos 60, a segunda entre os anos 60 e 70 e depois da independência. Os estudantes estão presentes em tudo. Estão presentes na luta pela libertação, estão presentes em luta por ideais, em tudo. Aqui, numa primeira fase dos anos 60, forma-se aqui em Portugal o núcleo de estudantes cabo-verdianos. Eles aí, já nos anos 70, vão. E esse grupo era formado por quem? O grupo do núcleo de imigrantes cabo-verdianos era formado basicamente por pessoas que vieram trabalhar de Cabo Verde na administração pública e por estudantes, pelos próprios estudantes. E então, nos anos 70,
formou-se a Casa de Cabo Verde. Já numa segunda fase, com a independência, o que acontece? A Casa de Cabo Verde surge algumas alterações com a independência devido ao PAIGC, a união entre Cabo Verde e a Guiné, com os ideais do Amílcar Cabral, e em 76 deixa-se de existir a Casa de Cabo Verde e passamos a ter a Associação de Cabo-Verdianos e Guineenses. Mas como alguns cabo-verdianos já eram contra, nessa altura, da união entre os dois povos, e de certo modo, se calhar até tinham razão, nos anos 80 dá-se o golpe de Estado com o Nino Vieira na Guiné-Bissau. Então aí separa-se. E, em 1981, de uma forma já mais formal, digamos assim, para a redundância, forma-se a Associação Cabo-Verdiana de Lisboa. E a partir dos anos 80, há o boom das associações que vão se instalando, nomeadamente nos bairros, onde havia operários, porque eles por vezes reclamavam que nesta altura eles não tinham uma associação, contavam a Associação Cabo-Verdiana como de elite. E ainda hoje há quem defenda isso, que sejam elitistas. Depois, o que é que nós podemos dizer aqui? Há associações cabo-verdianas de norte a sul do país. Aqui há Aveiro, segundo uma lista que eu tenho na Embaixada, não existe nenhuma associação, não sei se vocês me podem dizer que há, porque a lista pode não estar atualizada, mas segundo uma lista que eu tenho da Embaixada de Cabo Verde, não há nenhuma associação cabo-verdiana aqui em Aveiro. E, segundo uma lista facultada pela Embaixada, existem 65 associações cabo-verdianas de norte a sul do país, mas na prática existem mais, que eu já descobri mais do que essas. No meu objeto de estudo, eu estou a estudar a área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana de Lisboa, segundo os contactos que já fiz, existem 58 associações cabo-verdianas. Vejam a quantidade, em 18 concelhos, a quantidade de associações que nós temos. E, por o que eu sei, 14 não me responderam e 4 estão inativas. E nessas associações existem 4 que são partidárias. Essas associações têm diferentes objetivos. Umas estão mais ligadas à política, outras são mais culturais, outras são mais de ação social, de apoiar na legalização, entre outros. E temos associações que instalaram-se dentro do bairro para dar voz a essa comunidade e que instalaram-se fora do bairro, dos bairros. Portanto, aqui eu tenho uma listagem enorme de associações que foram aparecendo aqui na área metropolitana de Lisboa. Vejam a Associação do Alto da Cova da Moura, que surgiu logo nos anos 80, dos antigos alunos do ensino secundário, que também é conotada como elitista, mas são quatro que se juntaram e formaram esta associação com o objetivo de promoverem a cultura de Cabo Verde, com o objetivo de terem um espaço de diversão, entre outras associações, desde os anos 80 até 2012, a última que eu sei que surgiu foi a Associação Intercultural, que é a AIL, Luso-Cabo-Verdiana, que surgiu em janeiro de 2012. Depois, aqui, o que eu vos quero dizer é que realmente, estando em contato com as associações e com as pessoas que fazem parte da comunidade, vemos, sem dúvidas, que as associações são reveladoras de valores culturais, divulgam a cultura de Cabo Verde. Uma pessoa chega no Alto da Cova da Moura, quase que sente que está em Cabo Verde, com a forma como as pessoas vivem lá. São preservadoras de identidades, promovem relações e interações sociais. Por vezes, quem está à frente das associações são pessoas que têm um estatuto mais elevado, sem a menor dúvida. Há uma partilha e defesa de interesses comuns e há também uma reivindicação, nomeadamente aqui faz-me lembrar o moinho da juventude, junto do poder local. Do poder local, não, do poder de uma forma geral. Agora, quais são os objetivos destas associações com quem tem que estar em contato? Falando com 34 associações que eu consegui falar até agora, são vários objetivos que eles têm. Um dos quais é manter o imigrante informado. É vago. E eu pergunto, manter o imigrante informado sobre o quê? E remetem-nos mais para a questão das leis, da lei da legalização, exatamente da questão da documentação. Promover a integração dos cabo-verdianos. Isto é vasto. Eles dizem que promovem a integração dos cabo-verdianos, tentando mantê-los próximos das suas culturas, ajudando também na documentação, criando grupos de dança, entre outros. Facultar informações sobre os seus direitos e deveres, tudo que sabemos que, em parte, torna-se importante para o cabo-verdiano estar consciente e conhecer o país onde está. Divulgar a cultura cabo-verde, como eu já disse. O promover eventos e o entretenimento.
Disseram também que têm, outras associações disseram também que têm como objetivo, tal como eu já vos disse, informar sobre a legislação, que é um ponto fundamental, porque nós temos muitos cabo-verdianos, estando em contato com a comunidade, eu percebi-me que há muitos cabo-verdianos que estão indocumentados cá em Portugal e que por vezes perderam esse direito por medo, por receio de chegar ao CEF, por falta de informação, e aí a falta de informação é um pau de dois bicos que depois podemos falar mais tarde. As associações também dizem que é o dar voz à comunidade cabo-verdiana. Eu acho que é isso que vocês, em parte, devem lutar aqui, agora ao inaugurar este ciclo, em dar voz à vossa comunidade, em projetar a vossa comunidade. E, por último, o FECAM disse que a sua associação serve de ponto entre o país de acolhimento e o país de origem. Agora, fazendo aqui algumas reflexões, quais são as vantagens realmente do associativismo, e falando do associativismo cabo-verdiano? Sem a menor dúvida, serve para sensibilizar sobre determinadas temáticas. Há muitas associações que agora estão a sensibilizar a comunidade para a questão do direito ao voto, para irem às juntas de freguesias se licenciar. Há associações que promovem ações de formação, sem a menor dúvida. Por exemplo, há associações que promovem ações na área da informática, o que vai reduzindo, digamos assim, os infos poluídos, assim se pode dizer, e não só, formação profissional também, que ajudam na legalização, associações que criam espaços de convívio, onde, no vosso caso, ao criarem um ciclo, digamos, o cabo-verdiano, o estudante que estiver cá, no fim de semana sabe ter um ciclo de cultura, já não vai se sentir tão isolado, sabe ter um lugar de partilha, um lugar de convívio. E também a questão de promover debates tem a ver convosco. Também aponto como vantagens a questão da interculturalidade. É bom abrir a associação para outras comunidades e não fechar só cabo-verdiano com cabo-verdiano. Estamos na sociedade portuguesa, devemos abrir a outras comunidades como forma de integrarmos, aproximar as pessoas e fortalecer os laços, sem a menor dúvida. São vantagens do associativismo. Agora, como dificuldades, eu aqui, ao falar com algumas associações, falaram da questão financeira, que não promovem determinadas atividades ou não criam uma associação porque não têm verbas, nós sabemos que realmente isso é uma dificuldade. Outra dificuldade é a questão do protagonismo. 5 minutos. Vamos ver se a questão do protagonismo, sem a menor dúvida, porque há líderes que já estão eu não vou citar nomes, mas já estão há muito tempo à frente de uma associação e há necessidade de passar o testemunho para abrir, digamos assim, a associação a outras pessoas. Também há uma grande dificuldade das associações em atingir o maior número de pessoas. No ciclo de torturas, por exemplo, vocês atingem a camadas dos estudantes, sem dúvida. Mas, se calhar, há necessidade de irem abrir, porque vocês divulgam as vossas informações nas redes sociais. E nem toda a gente domina as redes sociais, nem toda a gente tem acesso às redes sociais. Depois, chegar a diferentes faixas da comunidade é verdade, porque nós sabemos que a maioria da comunidade cabo-verdiana não é estudante. Temos que refletir sobre isso. Outra dificuldade é projetar a própria comunidade, há dificuldade nisso, e há dificuldade em as associações cabo-verdianas abrirem para outras comunidades de forma a conviverem com, digamos, outras culturas. Também apontei como dificuldade a questão de desmistificar determinados mitos perante a sociedade portuguesa. Há determinados mitos criados sobre a comunidade cabo-verdiana que as associações têm um papel fundamental em mostrar o positivo da cultura e da questão digamos, de Cabo Verde. Há também um papel fundamental que é despertar a consciência cívica. Muitos cabo-verdianos não vão a determinados sítios, não têm incutidos em si o dever de participar de uma associação, o dever de procurar informação. E podemos fazer isso através de ações de formação, de debates. Falta a representatividade. O cabo-verdiano está cá em Portugal desde do início do século, e o que é que nós, do século XX, o que é que nós vemos é que olhamos para a televisão e não estamos lá representados. As associações têm um papel fundamental nisso, em começar a nós, os mais novos que vêm a seguir a nós, olharmos para determinados sítios e sentirmos, eu também estou ali, e nós não sentimos isso muitas vezes. E ir ao encontro dos problemas da comunidade. A comunidade tem muitos problemas e, por vezes, as associações não debatem esses problemas. Agora, como já critiquei, também tenho que apresentar alternativas. Como alternativas, o que é que eu sugiro aqui? Para a questão financeira, estabelecer parcerias, procurar patrocínios. Há com dificuldade, há poucos, mas há.
Fazer a informação circular é fundamental. Escrever aqui, sou eu puxar a brasa para a minha sardinha, escrever para os média, porque por vezes os médias só procuram o negativo, eu já ouvi isso de várias pessoas da comunidade, mas se as associações, quando fizerem uma atividade, começarem a enviar notas para diferentes meios, se enviarem para 10, 5 a divulgarem a sua informação, terá algum impacto. E simplificar também a linguagem. Muitas pessoas da comunidade não se percebem o que é dito nas atividades feitas pelas associações, porque a linguagem, por vezes, não é a mais indicada para passar a mensagem. Tento concluir. Ok, já estou a concluir. Outra questão também que eu vi junto da comunidade, a questão do português e do crioulo. Eu sei que o português é a língua oficial, mas há que, nas associações, em determinados momentos, recorrer à língua-mãe, recorrer à língua maioritária para divulgar determinadas informações, porque essa língua tem mais impacto junto da comunidade. O ouvir a comunidade, sem menor dúvida, é fundamental para tentar ir em conta dos seus problemas, mostrar o lado positivo da comunidade, apostar na formação. E aqui eu queria falar à necessidade das associações cooperarem entre si, juntarem-se, porque há muito uma divisão entre as associações e só com o juntamão, digamos assim, é que conseguimos realmente dar um passo em frente. E eu também sou defensora da profissionalização no associativismo, porque só assim é que poderemos exigir mais das pessoas, porque são pagas. Eu gostaria só de terminar com esta frase, que diz: os cabo-verdianos da elite colonial estão integrados nos estratos médios e superiores da sociedade portuguesa, sendo uma boa parte dos casos invisíveis aos olhos da restante sociedade portuguesa. A tua casa pode substituir o mundo, mas o mundo nunca poderá substituir a tua casa. Agora reflitam qual é o papel da associação. Muito obrigada.